Olá, alunos! Eu sou o professor Aurélio e nesse vídeo iremos descrever os regimes aduaneiros especiais e a armazenagem alfandegada. As cargas tributárias representam um grande obstáculo para os empreendedores que resolvem importar ou exportar mercadorias no Brasil. Em alguns casos, a cobrança exagerada de tributos torna a atividade de comércio exterior praticamente insustentável. Vamos falar um pouco dos regimes aduaneiros especiais. Bom, com o intuito de melhorar o cenário de pesados tributos e favorecer a economia, o governo criou vários tipos de regimes aduaneiros especiais. Os regimes aduaneiros especiais se traduzem em benefícios fiscais e tributários concedidos a algumas indústrias brasileiras em seus processos de importação ou exportação. Existem vários tipos de regimes aduaneiros especiais disponíveis e eles estão previstos no regulamento aduaneiro e basicamente tratam da isenção ou suspensão parcial ou total de tributos incidentes sobre as mercadorias. Os regimes aduaneiros especiais são aplicados para atender determinadas peculiaridades que podem ser de ordem econômica, logística ou mesmo para a facilitação do comércio. Nesses casos específicos, a regra geral não se aplicaria sob o ponto de vista da aplicação de tributos e, portanto, as mercadorias poderiam entrar no país com a exigibilidade dos tributos suspensas. Atualmente, o regulamento aduaneiro brasileiro prevê 17 tipos de regimes aduaneiros especiais, cada um com suas peculiaridades para aplicação, conforme a seguir. Admissão temporária. Esse regime prevê a suspensão total ou parcial de tributos para importação temporária de produtos. Para se beneficiar desse regime, o empreendedor deverá comprovar a necessidade do produto importado apenas para determinado período de tempo, comprometendo-se a exportá-lo dentro do prazo estipulado. Outro regime seria o depósito afiançado, conhecido como DAF. Esse regime suspende a cobrança dos tributos, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Imposto de Importação, o II, e o Programa de Integração Social ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PIS/PASEP, apenas para a importação de peças e componentes utilizados para manutenção de aeronaves, bem como produtos relacionados à provisão de bordo, produtos a serem comercializados em aeronaves. Um outro regime seria o depósito alfandegado, o DAC. Nesse caso, os produtos de exportação que já foram comercializados poderão permanecer em áreas alfandegadas no território nacional sem a necessidade de pagar tributos fiscais. Outro regime seria o depósito especial, o DE. Esse regime permite a suspensão do pagamento de tributos fiscais para o depósito, estoque de materiais de reposição ou manutenção de equipamentos, veículos, aparelhos estrangeiros ou nacionais. Porém, todos esses casos, a concessão do benefício deverá ser analisada pelo Ministério da Fazenda. Outro regime seria o drawback. Esse regime deverá ser aplicado para a suspensão ou isenção de impostos incidentes sobre a importação de insumos utilizados na industrialização do produto que será exportado. Em geral, as empresas exportadoras que utilizam insumos estrangeiros para a fabricação de seus produtos podem se beneficiar desse regime. Outro regime seria o entreposto aduaneiro. Nesse regime, haverá a suspensão do pagamento de tributos para mercadorias de exportação e importação, e na exportação suspendem-se o ICMS e todos os tributos federais. Já para o caso da importação, não será necessário o pagamento do II, do ICMS, do IPI, do COFINS e do PIS/PASEP. Outro regime aduaneiro seria a loja franca. Esse regime permite que estabelecimentos instalados em locais primários de aeroportos ou zonas alfandegárias comercializem produtos com isenção de impostos. Isso acontecerá mesmo com o pagamento em moeda nacional ou estrangeira e, em geral, é utilizado pelos chamados free shops, lojas nas salas de embarque e desembarque, tanto de aeroportos quanto de portos que comercializam suas mercadorias para os passageiros que estão em viagem. Outro regime seria a exportação temporária. Esse regime prevê a eliminação da necessidade do pagamento do imposto de exportação para os produtos nacionalizados ou nacionais que serão exportados por determinado período de tempo. Semelhante ao caso do regime de admissão temporária, deve ser concedido sob condições de retorno da mercadoria dentro do prazo estipulado.
Outro regime seria o despacho aduaneiro expresso. Esse regime também é conhecido como linha azul e tem por objetivo facilitar as operações de exportação, importação e atividades correlatas. Para se adequar a esse regime é necessário ter uma habilitação na Receita Federal. Outro regime seria a declaração de trânsito aduaneiro. Esse regime permite que importadores e exportadores possam deslocar suas mercadorias de um recinto alfandegado a outro, desde que devidamente habilitados pela Receita Federal. Outro regime seria o RECAP, o regime especial de aquisição de bens de capital, se beneficia da suspensão da exigência do PIS e do COFINS na importação de máquinas, aparelhos e outros instrumentos previstos em decreto. Empresas que possuem atividades de exportação representando 80% de sua receita bruta anual pode se beneficiar desse regime. Outro regime seria o PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Display, que permite a desoneração de impostos e contribuições para a instalação de indústrias de componentes eletrônicos e semicondutores. Em contrapartida, os negócios beneficiados devem aplicar parte do seu capital em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Um outro regime seria o RECOF, o Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob controle informatizado. Ele isenta o pagamento de impostos de mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno, desde que sejam destinadas à exportação ou mercado interno. Para ter direito a esse benefício, a empresa deve ser habilitada na Receita Federal do Brasil e ter um sistema informatizado integrado a este órgão. Outro sistema aduaneiro especial seria o RECOF-SPED. Trata-se de uma derivação do regime anterior, o RECOF, porém utiliza um sistema público de escrituração digital, o SPED, para viabilizar o acesso e reduzir os custos da manutenção do RECOF. Para se beneficiar da utilização desse sistema, a empresa deverá registrar os seus livros contábeis no sistema. Outro regime seria o REPETRO, que é um regime voltado para as empresas exportadoras e importadoras que atuam nas áreas de gás natural e jazidas de petróleo. Esse regime permite a concessão da isenção de tributos federais, além de permitir a admissão temporária de bens destinados às pesquisas na área de petróleo e gás. Outro regime aduaneiro especial seria o REPEX. Esse sistema permite a importação de petróleo bruto e derivados com suspensão de pagamento de impostos federais, PIS, PASEP e COFINS. Para se beneficiar desse regime é necessário que haja a posterior exportação dos insumos no mesmo estado em que foram importados. Outro regime especial seria o reporto. Esse regime tributário permite o incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária e suspende o pagamento de impostos e dos tributos PASEP e COFINS para a importação de máquinas, equipamentos, peças de reposição utilizadas na manutenção dos serviços portuários. Observa-se, portanto, que existem vários tipos de regimes aduaneiros especiais que visam a facilitação das atividades de importação e exportação por parte dos empreendedores. Naturalmente, a empresa irá escolher aquele que se adequar melhor às suas necessidades e permitir a redução de custos e burocracias, o que certamente irá traduzir em maiores vantagens competitivas frente ao mercado consumidor. Bom, falando um pouco da conveniência logística dos modelos de armazenagem alfandegada de mercadoria. Nas operações logísticas internacionais, é comum a utilização da armazenagem alfandegada para as operações de importação e exportação. Ela consiste de um local onde a mercadoria será armazenada por determinado período de tempo, até que os processos inerentes à liberação dela junto à Receita Federal sejam devidamente concluídos. A legislação aduaneira, por vezes, utiliza as expressões próprias para as áreas que podem ser alfandegadas, tais como recintos alfandegados, que consiste de locais alfandegados de zona primária e zona secundária. Na zona primária estão localizados os portos, aeroportos e pontos de fronteira. Na zona secundária são os terminais alfandegados. Nesses locais permite-se ocorrer a movimentação, armazenagem, despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, bagagens de viajantes procedentes do exterior ou a ele destinadas e ainda remessas postais. Temos também os terminais alfandegados. São áreas para onde se destina o recebimento de carga de importação ou de exportação controladas pela alfândega e estão localizados na zona secundária. De acordo com a legislação,
Os serviços desenvolvidos em terminais alfandegados de uso público poderão ser delegados a pessoas jurídicas de direito privado que tenham como principal objeto social a guarda ou o transporte das mercadorias. Assim, observa-se que existem diversas opções para armazenagem alfandegada, e elas estão disponíveis para que as empresas ligadas à importação e exportação de mercadorias possam utilizar. Essas opções de armazenagem alfandegada visam reduzir os custos e agilizar o despacho das mercadorias aos clientes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e desejo a todos bons estudos.